Querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao Carreira de Sucesso. Mais uma vez estamos aqui juntos para fazer um programa maravilhoso para você. Nós sempre lembramos o nosso versículo-chave, né? Que é em tudo que fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Tem sido isso um princípio na sua vida? Tudo que você fizer no seu trabalho, no seu ambiente, não faça apenas para agradar o chefe, mas faça primeiro servindo ao Senhor. E agradar o chefe vai ser uma consequência maravilhosa. E nosso parceiro, quero chamar aqui o nosso parceiro que está sempre conosco, que é o Toque Botânico. É uma marca que cuida dos seus cabelos e da sua pele. Se você ainda não conhece, por favor, experimente. Você vai achá-lo nas prateleiras dos melhores supermercados. Aí, pertinho do seu bairro, tem com certeza um Toque Botânico. Hoje temos a honra de estar aqui conosco a psicóloga organizacional, coach sênior, pós-graduada em dinâmica de grupo e terapia cognitiva, comportamental com ferramentas de coaching. Ela é pós-graduada em dinâmica de grupo. Ela é diretora da Blog Desenvolvimento e também faz parte da diretoria da ABRH Goiás. Gente, quem que eu estou falando? Quem é a dona desse vasto currículo? Olha que eu não li tudo, viu, gente? Peguei alguns pontos, porque tem muito mais coisa aí. Nada mais, nada menos que a querida convidada de hoje é a Dorothy Irigari. Irigaray, isso, me corrija, Dorothy. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Sidmar. É um prazer estar aqui, uma honra ter a oportunidade de contribuir nesse momento que é tão desafiador para todos nós. É isso mesmo. Dorothy, hoje nós vamos falar, juntamente com os nossos ouvintes, como lidar com as incertezas do futuro profissional. O que você acha do tema? Totalmente atual, né? Totalmente Aliás, sempre atual. Esse é um tema sempre atual. Em momento de pandemia, atualíssimo. Mas é sempre atual. Dorothy, quem nunca fez essa pergunta? E aí, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Eu acho que mais do que nunca os profissionais têm feito esse questionamento. O que eu vou fazer? O que eu faço? Tanto para aqueles que estão já engajados no mercado ou como aqueles que ficaram em função da pandemia disponíveis no mercado. Disponíveis né? para Não o mercado. Desempregados, Não, né? disponíveis para o mercado. Não é, Sim, Dorothy? disponíveis para o então, mercado. o que eu faço? Aprender a lidar com as incertezas sobre o futuro profissional é um grande desafio para qualquer profissional. E o programa de hoje, com a sua ajuda, querida, pretende ajudar, te dar dicas preciosas de como fazer para enfrentar essas incertezas que com certeza rodeiam sua mente. E nosso programa é dividido em 2 blocos, Dorothy. Eu queria tratar no primeiro bloco quais são os erros mais comuns que você percebe nos profissionais hoje vivendo esse momento de pandemia? Quais são as falhas que você percebe que tem gerado ainda mais insegurança, ansiedade para este profissional? Profissional que está na ativa ou aquele que está em busca de uma recolocação? Olha, muitas coisas me passam pela cabeça, mas eu quero começar com uma delas, Sidmar, que é, primeiro, a ideia da certeza. A ideia da certeza. O que é isso, De que nós Dorothy? temos certeza do que vai acontecer. Porque, na verdade, é uma sensação. Certeza, de fato, nós temos do momento presente. É verdade. Garantido, de fato, nós temos do momento presente. Nós planejamos o futuro e nós temos uma sensação de que o futuro vai acontecer exatamente como nós planejamos, porque nós temos uma série de recursos que nós usamos para aumentar a probabilidade de que ele aconteça ou ajustar, caso seja necessário, né, fazer algum ajuste. Mas a verdade é que as coisas podem se modificar de uma hora para outra sem que você não tenha nada que possa fazer a respeito. Então é uma falsa certeza. É uma falsa certeza. Inclusive a certeza de que vai piorar. Inclusive a certeza, excelente essa sua observação, porque tem inclusive uma fala, tem um psicólogo americano que é conhecido como o pai da psicologia positiva, que é uma abordagem dentro da psicologia, que faz uma série de pesquisas e estudos de como auxiliar o ser humano a se desenvolver de maneira mais plena, que é o Martin Seligman, que ele diz o seguinte, que nós herdamos um cérebro catastrófico, dos nossos antepassados, em que as notícias ruins e os problemas têm um impacto maior sobre a nossa vida e a nossa percepção, porque ele dispara uma série de reações internas em nós
que nos preparando para lidar com a situação problema ou com o perigo. Nós herdamos isso, né, dos nossos antepassados. E o que fazer? A gente vai falar isso no segundo bloco, né? Ok. Esse é o primeiro bloco. Então, se já existe essa característica de os problemas chegarem fazendo mais barulho e tendo mais impacto, um dos principais erros atuais é buscar as fontes em saber mais de problemas sobre os quais, inclusive, você não tem controle algum. Olha só, buscar mais informações de problemas que você não tem controle. Nenhum. Aí eu te pergunto, o que vai agregar, o que vai me ajudar a saber mais de tragédias? Ilusão de que eu sei o que está acontecendo. Ilusão. A ilusão de que eu sei o que está acontecendo. O problema é que a nossa percepção, ela é limitada. Ela é limitada, ela é seletiva. O que isso quer dizer? Nossa percepção, ela é direcionada pelos nossos interesses, pelo momento que a gente está vivendo. Sabe quando você está assim chateado com alguma coisa que aconteceu na sua vida e você começa a enxergar as coisas ruins na sua vida? E aí você passa a pensar que só tem coisas ruins na sua vida. Só lembra dos fatos, das tragédias ruins. Só lembra das coisas ruins, por quê? Porque a nossa mente funciona dessa forma, vai fazendo conexões a partir daquilo para onde eu dirijo a minha atenção. E no campo profissional isso fica ainda muito mais forte, né? Porque aí você começa a fazer link com a vida do outro, que também foi uma tragédia, o outro, e vira aquela bola de neve, você fala, pronto, vai estourar a minha também. Vai estourar, e isso vai gerando um grau de sofrimento, de ansiedade tão grande no indivíduo que ele já não consegue raciocinar com clareza. Entendo. E isso tem se convertido num adoecimento aumentando em proporções gigantescas no momento atual, que não tem nada a ver com a Covid. Olha só. Maior índice de depressão, maior índice de síndrome do pânico, as pessoas com medo do futuro, com a sensação de que elas estão completamente vulneráveis e que não tem nada que elas possam fazer a respeito. Você tem visto isso na sua caminhada dentro das organizações, presenciais ou virtualmente, você tem percebido isso? Frequentemente. Atendendo um grupo de profissionais da área comercial, e nós fazemos um trabalho dentro da Bloom, que é a minha empresa, é um trabalho, inclusive piloto, que nós estamos fazendo, de trabalhar o que a gente chamou de regulação emocional e treino de habilidades. Nesse momento, para lidar com o estresse. Regulação emocional. É e como treino lidar de com as emoções. E aí eu vou falar um pouquinho o que é a emoção. Porque a gente tem, a emoção tem vezes, parece que é uma entidade que toma conta da gente, né? Que a gente não tem nada que a gente possa fazer a respeito. Não é verdade. Não é verdade, graças a Deus. Não é verdade, gente. Mas um grupo de gestores de alto nível de gestão, num nível de sofrimento gigantesco, com dificuldade de dormir, com dificuldade de se alimentar. Se colocar. Começou a falar na hora da sessão, na sessão, ele com a dificuldade financeira batendo na porta, né? Ele se emocionou durante a sessão. Começou a chorar durante a sessão. O tanto que ele estava se sentindo mal quando olhava para o filho e pensava que estava deixando o filho numa situação de penúria, assim. A realidade dele está muito longe do que poderia ser uma situação de penúria. Mas o grau de vulnerabilidade que ele estava, de fragilidade que ele estava experimentando era tão grande que ele só conseguia enxergar isso. Olha só. E assim, como é que eu controlo a pandemia? Como é que eu controlo o vírus? Não tenho controle, então eu não tenho controle sobre nada, que é um outro erro. Acreditar que se tem algo na sua vida que você não consegue controlar, e nós temos vários elementos que a gente não consegue controlar, sim, não significa que você não tenha controle sobre nada. Olha só. E a nossa tendência é generalizar, não tenho controle sobre nada. E daí vem o pânico. E a gente vai fazendo pequenas conexões e pequenas correlações. Nós começamos a evitar situações. Começamos a evitar situações e essas situações vão alimentando a nossa mente como se elas fossem verdades inquestionáveis. Evidências de que, de fato, você está em perigo. Evidências que, de fato, tudo está virando uma grande tragédia. Você quer ver um exemplo? Sim. Tem um pesquisador sueco, um médico pesquisador sueco, ele faleceu em 2017, mas tem um projeto dele com o filho, né, que é um projeto de divulgar informações estatísticas sobre uma série de questões da vida. Informações estatísticas sobre distribuição de renda, mortes por tragédias, por doenças, número de anos que os homens estudam, que as mulheres estudam em diferentes locais, quantidade de
de doenças prevenidas pela vacinação em determinadas, crianças vacinadas até determinada idade. Então, são Sim. dados estatísticos, né? E eles gravaram uma palestra que está no YouTube, que vale a pena pesquisar, que o título é Como Não Ser Ignorante sobre o Mundo. Como não ser ignorante sobre o mundo. É. E aí ele chega fazendo a seguinte pergunta, e eu já vou fechar esse raciocínio, tá? Mas ele chega fazendo a seguinte pergunta. A quantidade de mortes decorrentes de desastres naturais, como terremotos, enchentes, nos últimos, acho que ele fala, os últimos 50 anos. Aí ele dá 3 opções. Dobrou, alternativa A, dobrou, alternativa B, continuou a mesma coisa, alternativa C, caiu quase pela metade. E? O que a grande maioria, quando ele pergunta, responde? Olha, alternativa A. A grande maioria responde que é a alternativa A, porque tem todo esse movimento falando das mudanças climáticas, o impacto, e que de fato a gente precisa cuidar, né? Ninguém está dizendo que a gente não precisa cuidar. Mas ele vai mostrando que, na verdade, a alternativa correta é a C. Mesmo. Por quê? Estatisticamente. Estatisticamente. Por quê? Porque com as catástrofes naturais, os governos foram aprendendo. Então, tem uma série de ações que foram tomadas para prevenir. Não tem como evitar completamente determinadas catástrofes. Mas a gente não fica sabendo catástrofes que poderiam ter tido resultados terríveis porque foram evitadas pela prevenção. A gente nem fica sabendo. Não, e nem assim, chegaram a acontecer. até mesmo acontecendo a catástrofe, o número de morte diminuiu sensivelmente porque ela foi prevenida. Exatamente. Os recursos também pós-catástrofe. Exatamente. Uma série de coisas. Ou seja, então o número caiu sensivelmente que há 50 anos atrás. Então, por que eu trago essa informação? Para dizer o seguinte, a vida não está piorando. Né? A civilização não está evoluindo, ou seja, caminhando para trás. Não está, nós estamos evoluindo. Se você parar para prestar atenção, se estivéssemos caminhando para trás, não estava aumentando a quantidade de gente nesse planeta. Né? Outra coisa, algumas coisas que hoje para nós são absurdas, que a gente fica chocado, há 100 anos atrás era normal. É mesmo. Determinadas ações. Se isso não é um sinal de evolução do seu lado, eu não sei o que é. Mas o Hans Rosling, que é o nome desse médico sueco falecido em 2017, ele traz dados estatísticos mostrando, inclusive, que a distribuição de renda já melhorou significativamente. Olha. Porque existe uma tendência de achar que está cada vez pior. Não está. Linkando isso ao nosso assunto. Trazendo para cá a ideia de trazer para vocês que, se você coleta informações apenas relacionadas àquilo que você acha que está ficando cada vez pior, isso vai ter um impacto sobre você. E o que eu tenho para dizer para você não é verdade. Na sua vida, as coisas mais dão certo do que dão errado. Ótimo. Só que nós não prestamos atenção, esse é um dos erros que a gente comete hoje nesse momento, e que traz tanta angústia e dificuldade de nos prepararmos para lidar com o futuro incerto. É uma memória negativa, né? Uma memória desconstrutiva. Exato. Tá bom, então vamos brincar o que você conseguiu. O que eu consegui? Deixa eu ver. O que não deu certo? Não deu certo isso. Aí rapidinho está na memória. Né? Dispara o gatilho. Eu, quando começo alguns treinamentos, e que eu vou falar sobre isso, e aí eu quero propor inclusive esse exercício, né? A quantidade de coisas que saiu exatamente como você planejou só no dia de hoje. E às vezes o treinamento começa às 8 horas da manhã. Que já deu certo. Primeira coisa que deu certo, você acordou. É ótimo. Vamos falar daqui a pouquinho o que mais deu certo? Tá? Querido ouvinte, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e nós já voltamos para falar um pouquinho mais dessa construção do que deu certo. E no segundo bloco, a Dorothy vai nos dizer dicas preciosas de como nós podemos enfrentar essa situação que nós não temos controle de uma maneira digna, de uma maneira profissional, de uma maneira leve e vou te garantir, ainda sendo feliz. Não é verdade? Muito verdade. Então não saia daí, tá? Já voltamos. Querido ouvinte, estamos novamente com você, hoje falando como lidar com as incertezas profissionais do amanhã. E para discutir esse assunto, trouxe uma convidada linda, maravilhosa, que tem um conhecimento gigante sobre isso, sobre técnicas, uma vivência maravilhosa, que está nos enriquecendo muitíssimo. No primeiro bloco, a Dorothy falou um pouquinho sobre os erros mais comuns
dentro desse contexto, que ela presencia mais na vida dos profissionais. Agora nós vamos falar um pouquinho das sugestões, das técnicas que nós podemos ter e fazer para evitar esse negativismo, né? Esse sentimento de perda, de medo, de insegurança. Correto? Correto, de descontrole, né? Essa sensação que o indivíduo tem de que ele não tem nada que possa fazer a respeito da situação atual, do seu próprio futuro. E isso não é verdade. Né? Apesar de nós não termos certeza do futuro e nem controle sobre tudo o que vai acontecer, nós temos a condição de criar o futuro que nós desejamos e nós temos a condição de agir para construir essa realidade. Então, eu quero trazer para vocês uma frase que eu gosto muito e que nós usamos no nosso trabalho na Bloom, no trabalho de desenvolvimento, que eu não sei de quem é, porque você pesquisa na internet, em outras fontes, saem 930 mil autores possíveis. Então, para não incorrer em uma injustiça, eu prefiro dizer que eu não tenho certeza de quem é o autor, mas a frase é maravilhosa. E ela diz o seguinte: um pássaro pousado em uma árvore não teme que o galho se quebre, porque ele não confia no galho, mas nas próprias asas. Olha só. Então, quando a gente fala sobre isso, e eu trabalho com desenvolvimento, né, Sidmar, você sabe, com fortalecimento do indivíduo e desenvolvimento do indivíduo, quando a gente fala sobre isso, qual é a dica? Primeiro, o que vai te trazer segurança não é o emprego que você está, né? Quando a gente fala o galho, não é o emprego que você está, não é o patrimônio que você construiu, apesar de ser importante você ter uma reserva, de ter um patrimônio. Mas isso pode acabar de um dia para o outro. Não são as indicações. Não são as indicações. É aquilo que você vem construindo dentro de você e a sua capacidade de realizar, que essas são as suas asas. Então, a primeira dica é: tenha clareza da sua capacidade. Invista na sua capacidade, invista no seu desenvolvimento, aprenda coisas novas. No momento atual, nós estamos com tantas oportunidades gratuitas de aprendizagem, de novos conteúdos. Se instrumentalize para que você consiga aproveitar as oportunidades que já estão surgindo e que vão surgir mais ainda. Então, a força, a sua fonte de segurança não está no galho onde você está ou esteve pousado, mas na sua capacidade de voar. E pegando o gancho no que você está nos dizendo, como que esse profissional pode construir, mostrar sua importância dentro da empresa? Sidmar, muitos profissionais têm dificuldade em compartilhar o que estão fazendo. Porque alguns enxergam isso como se fosse ficar fazendo propagandas de si mesmos. Mas não é essa a questão. Lembra que eu falei no primeiro bloco que a nossa percepção ela é limitada? Sim. E que a gente muitas vezes não enxerga toda a realidade. Aliás, nós não enxergamos a realidade toda. É preciso que a nossa capacidade de enxergar a realidade seja alimentada. E se você é um profissional que está dentro de uma organização, você tem nas suas mãos o controle sobre compartilhar o que você está fazendo, os resultados que você está alcançando com as pessoas à sua volta. E não é ficar fazendo propaganda. Muitas vezes é entregar um relatório, é fazer um registro, é trazer um dado. Olha, o que já foi feito? É pedir uma ajuda. Olha, eu fiz isso, eu tenho essa ideia e eu estou com essa dúvida. Com o outro. Exato. Se colocar disponível para auxiliar o outro. Excelente essa sua observação. Então, compartilhar o que você está enxergando, o que você está vendo, o que você está fazendo. Você tirar os olhos de si próprio, olhar o todo. O que eu posso somar com o meu gestor, com os meus colegas? E alimentar o todo, compartilhando, investindo, perguntando, porque perguntar também é uma forma de participação. E muito grande. É. Abre portas, né? As perguntas sempre são respostas. Abre portas e auxilia o outro a olhar para você. É muito mais útil, e você sabe disso, Sidmar, é muito mais útil você começar uma conversa com uma pergunta do que simplesmente chegar entregando uma informação. Mas a pessoa não tem nem saber, né? E torna aquela informação irrelevante. Eu perdi meu tempo. Fui tolo. E se você pode escolher, e você tem clareza de que você escolhe a sua realidade em vários aspectos, escolha também que tipo de informação entra dentro da sua casa e dentro da sua cabeça. Ai, como isso é precioso. Escolha qual tipo de informação. E eu quero compartilhar uma informação aqui. Sim. Né? Eu comentei com a Sidmar antes do programa começar que eu fiquei viúva em 2006 do meu primeiro marido, né, grávida do meu segundo filho. E meu primeiro marido faleceu naquele acidente da Gol que bateu com o Legacy. E eu me lembro que foi quando eu decidi que eu não ia mais assistir telejornal.
Olha só. Porque a quantidade de informações e a fala dos âncoras, e eu naquela angústia, né? Eu grávida, com um filho de 2 anos dormindo, eu passei a madrugada na frente da TV esperando notícia, porque a gente não tinha notícias nenhuma praticamente. E parecia que os âncoras das TVs, das redes, porque eu ficava mudando de canais para ver se tinha alguma informação nova, estavam torcendo para confirmar o acidente. Porque até então a gente não sabia. O avião estava sumido, a gente só foi ter certeza de que tinha havido a queda no dia seguinte. E depois eles começaram a divulgar informações completamente distorcidas. E eu lembro a angústia que eu fiquei aquele final de semana inteiro, sabe, Sidmar? Então, desde aquela época você fez esse propósito. Eu falei, agora eu seleciono o que eu quero saber. Então, e hoje, diante dessas cargas de informações que a mídia piorou, porque além de tudo, além de estarem transmitindo somente as informações negativas, porque para cada 1000 falecidos, e não estou diminuindo a dor de quem perdeu um ente querido, Compreendo. eu já perdi a amiga, 200 mil se curaram. Sabe, assim, a quantidade de pessoas que se recupera também é muito grande. Então, é importante olhar para isso também. É importante você continuar se cuidando, se protegendo os que você se ama. compadecendo aqui da dor do outro, mas também celebrando os que sararam. Celebrando, né? os que conseguiram superar, os que voltaram para casa, os que estão vivos. Exatamente. Eu acho que falta muito esse sentimento de gratidão hoje. Eu não consigo ver na mídia. Eu também, as pessoas estão com muito medo. Há muito tempo que nós não vemos mais TV em casa por isso. E o medo é um ótimo instrumento de controle, TV Sidmar. nunca dá uma notícia de gratidão, né? Tem uma frase em inglês, tem um site chamado Só Notícia Boa que vale a pena vocês pesquisarem, né? E a turma olhar. Mas tem uma frase em inglês que eu gosto, que eu acho bastante interessante, que retrata bem o que é as más notícias. A notícia. Boa notícia não é notícia. Terrível isso, né? É, terrível. Então, você viveu isso na pele, porque... Vivi isso na pele. Lá no caso do seu acidente... E, gente, eu não sou uma ignorante em relação ao que está acontecendo. Eu seleciono as minhas fontes de informação. Eu não permito que as informações cheguem à minha mente, aos meus ouvidos, de qualquer fonte. Porque, nos fala um pouquinho, quais são as consequências, causas maléficas que essas informações geram no nosso cérebro, que por sua vez vai gerar no meu comportamento, na minha fala amanhã, no dia seguinte. Excelente. Eu gosto de falar dessas coisas, né? Que é neurociência, inclusive. Nós temos um sistema de defesa no cérebro que responde quando nós estamos diante de situações estressoras. Pode ser um carro que freou de uma vez na sua frente, alguém que gritou com você, ou uma notícia que chega da quantidade de leitos de UTI, ou de mortes, ou de respiração, ou de alguém famoso que morreu. Seu cérebro não faz a diferenciação de qual é a qualidade do perigo. Ele identificou que é um perigo, ele mobiliza o nosso sistema de resposta. Desde uma freada até um que morreu. Ele mobiliza. A gente fica com a capacidade de raciocínio reduzida. Olha só. Porque nós temos que preparar, o nosso organismo todo está preparado, nosso corpo, nosso coração acelera, nossos músculos ficam mais tensos, porque a gente tem que tomar 3 ações possíveis nesse caso, que é fugir, sair correndo, se a situação a gente não tiver como lidar com ela, lutar, que é se defender, ir para cima, tentar modificar a realidade, ou paralisar, congelar. São as 3 possibilidades que o cérebro tem diante de uma situação estressora. E isso é péssimo, porque se você está diante de situações que só ativam esse sistema em você, você está em estado de estresse permanente. Isso é danoso no curto e no longo prazo. Sem perceber, dentro da sua casa, sem sair, estou altamente estressado. Exatamente. Porque tem permitido que as más notícias corrompem, povoem a minha mente, roubem todo o espaço de criatividade, alegria, gratidão, sono, fome, aí vai, né? É isso aí. Aí vai. Exatamente. Que estrago, hein, minha amiga? Não, e eu achei muito bacana o seu convite para vir falar sobre isso. Mas, tem muitas pessoas falando sobre isso. Atualmente, eu fico muito feliz em saber disso, né? Você pega nas redes sociais e estar aqui falando também para tantas pessoas nesse momento, né, que são os ouvintes da rádio, e trazendo essa informação de, olha, selecione as suas fontes de informação. A internet hoje está aí, tem tanto site confiável. E que você entra no site, você escolhe o que você vai ler. Vai desde um site mais conhecido, né, um G1, vamos dizer assim, da vida, né, e mesmo lá você tem as manchetes e você pode selecionar em qual notícia você vai mergulhar para saber o que está acontecendo. Ou algumas eu só passo os olhos e sigo para outra, não chega a repetição de ontem, não quero ouvir isso, agora é meu tempo. Exatamente. Né? E notícia ruim, gente.
Sempre vai haver. E é interessante, no meu devocional, que eu faço todas as manhãs, eu gosto de começar bem cedinho o meu dia, 5 da manhã, acredite. Acredito. E aí, eu ligo o meu celular, coloco um louvor, e no meio do louvor me aparece um comercial. Né, um anúncio, eu falo, gente, não quero ver isso não me interrompa o meu momento não, eu fico brava com isso, não, eu quero continuar aqui com a minha cabeça livre, meu coração aberto, começar o meu dia louvando e agradecendo a Deus porque estou viva, porque posso respirar e por aí vai. É isso aí. Mas, Dorothy, nos fala um pouquinho mais sobre das técnicas para a gente trabalhar. Você falou da primeira, que é ver a sua potencialidade. Ver seus recursos e investir no desenvolvimento das suas potencial, habilidades, das suas competências, dos seus conhecimentos. Ok. Sim, ter clareza sobre isso. Selecionar que tipo de informação vai entrar dentro da sua casa, dentro da sua cabeça. Essa é uma boa. Dorothy, mas eu me percebo muito ansioso, muito ansiosa. Ansiedade, eu gosto muito de uma fórmula que traduziram a ansiedade. Porque o que é ansiedade? A ansiedade é como se fosse um estado de medo generalizado. Você não sabe exatamente do que você está com medo, mas está tenso. E isso atrapalha seu sono, atrapalha seu apetite, atrapalha sua interação com as pessoas, atrapalha tudo, né? Mas a ansiedade é uma combinação de duas coisas. Primeiro, olhar para o perigo e enxergá-lo maior do que ele realmente é. E bem pertinho de você. Combinado com olhar para você e te enxergar mais frágil do que você realmente é. Olha só. Então, eu vejo o problema maior e me sinto muito incapaz. E olho para mim e me percebo incapaz. Eu combino essas duas coisas, o problema é gigante, eu não dou conta dele. Lógico que eu vou ter ansiedade. Fiquei ansiosa. Perdi o controle. Estou com medo, estou em pânico. Exatamente. Então, você pode usar o seu pensamento racional para pegar evidências, até que qual é de fato o tamanho do problema e sobre o que você tem controle. Olhar para você e lembrar da quantidade de vezes que você superou dificuldades na sua vida. Essa não é a primeira. São evidências concretas da sua capacidade de lidar com a situação. E algumas técnicas te ajudam. Lembrar das vezes que você superou. Não é, com certeza, você não está vivendo a primeira. Não. E nem vai ser a última, e a gente tem uma tendência de achar que essa foi maior do que todas as outras. Porque está acontecendo agora. Porque está acontecendo nesse momento. A outra é passado e já passou e eu já sobrevivi. E você venceu? E eu venci, então tá tudo certo. Só que algumas pessoas, e aí é um assunto interessante pra gente falar no futuro, que é a síndrome do impostor. Tem algumas pessoas que acham que escaparam única e exclusivamente por sorte. E não conseguem reconhecer o que elas fizeram ou deixaram de fazer que contribuiu para aquele resultado e para aquela superação. Então, olhar para isso... Até mesmo no espiritual, né? O quanto Deus agiu para que isso acontecesse. Você mesmo me contou aqui em off algumas experiências que foi o sobrenatural agindo na sua vida. E Sidmar, essa é uma verdade que para mim é incontestável. Né? Eu ouvi uma vez uma frase que eu acho fenomenal, este barco não está desgovernado. Amém. E meu pai dizia o seguinte, meu pai era uma pessoa extremamente religiosa, mas cristã. Na verdade era um homem de fé, de uma fé inabalável. Ele falava, não me interessa qual que é a sua religião, me interessa se você é cristão. Ele falava isso para mim. Né? E meu pai falava, Deus tem um propósito para tudo, absolutamente tudo. Então, nunca pergunte o porquê as coisas estão acontecendo. Mas qual é o propósito? Para quê? O que eu vou aprender nessa situação? A história não terminou de ser escrita. Exato. E neste momento atual, confie o seguinte. Você já sabe, mas eu acho importante reforçar. Absolutamente nada acontece sem a permissão divina. Amém. Nada. Amém. E tudo o que Deus permite que aconteça, e eu acredito nisso firmemente, é para um propósito bom. A Bíblia nos ensina isso, Dorothy. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas, inclusive o desemprego, a doença, tudo. A separação, a perda, todas as coisas vão cooperar. E Sidmar, até para aqueles que ainda não reconheceram a relação com Deus, porque continua sendo filho de Deus de qualquer forma. E no momento certo cuida, ele vai enxergar e vai perceber a grandeza de Deus e o amor de Deus pela vida dele. Né? E pegando o gancho nessa sua fala, Dorothy, aí eu queria ler 2 versículos da palavra aqui, vocês me permitem? Está em Filipenses 4, 6 e 7. Diz o seguinte, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Então, a Bíblia é muito clara. Ela diz, olha, não andeis ansiosos por nada, em nenhuma situação. Não dá permissão para você ficar ansioso. Mas é meu filho, é meu pai, minha mãe. Tá certo, eu entendo o seu amor. Eu entendo muito bem. Mas a Bíblia diz que nem nesse momento você deve estar ansioso. Nada. A Bíblia é bem radical. Nada pode tirar a sua paz. Nada. Né? E para se livrar dessa ansiedade, você pode contar para o Senhor. Né? Então, você está ansioso, ficou preocupado, como é que eu me faço me livrar disso? Além de seguir todas essas orientações maravilhosas que a Dorothy nos passou, você ainda tem um caminho, você pode orar. Você pode levar essa sua ansiedade para Ele, contar para Ele o que você está sentindo, através da sua oração e com um coração grato. Mas como que eu posso ser grato diante dessa circunstância? Perdi o emprego, estou com um problema financeiro, estou com problema no casamento, estou enfrentando enfermidade na família. Como é que eu posso ser grato diante disso? Isso é ridículo. Essa gratidão não é uma gratidão de você sair dando pulo de alegria, de você festejar, de você celebrar. Não, é a gratidão no sentido de não murmurar, não reclamar. Apenas saber que é um momento que vai passar. E que lá no final, você vai ver o amor de Deus cuidando, zelando para que você... E aí vai entrar aquele versículo que nós falamos, né? No final, vai cooperar para o seu bem. Sempre. Então, se eu não consigo falar coisas boas, eu me calo. Mas da minha boca não vai haver uma murmuração, uma reclamação, um questionamento. Por quê? Mas sim para quê? O que Deus quer me ensinar diante dessa situação? Qual é o propósito de Deus na minha vida? O que eu vou aprender? Né? E temos muitas lições, muitos aprendizados preciosos diante das situações. Paulo mesmo diz que nós devemos ser gratos quando passamos por situações, como passamos por uma pandemia. Né? Porque no final eu vou aprender a sobreviver, vou aprender a perseverar, vou aprender a ter fé, vou aprender a crer em Deus que me capacita. Então é isso que eu quero deixar aí para você, querido ouvinte. E quero deixar assim o meu abraço muito grato. Dorothy, eu não tenho como retribuir, minha querida. Eu já recebo muito. Eu não tenho, mas assim, o Deus que eu sirvo é o Deus de recompensa. E o seu tempo, o seu investimento, a sua generosidade, eu vejo você tão simpática, gente, ela é tão amável, tão desprendida. Eu vejo que ela está inteira aqui no programa. Ela não veio olhando para o relógio, tadinha, nós tivemos que esperar um pouquinho. Ela ficou inteira, ficou tranquila, intensa. Então, isso é uma generosidade que vai haver colheita. Você hoje semeou na vida de milhares de pessoas. Pode ter certeza que você vai colher. Em que área? Na área que você hoje está buscando. Naquele improvável que você acha que não pode. É lá que Deus vai te atender. Tá bem? Então, querido ouvinte, deixo aqui o meu abraço. Lembrando você que o nosso programa vai reprisar nas terças-feiras, 20 horas. Carreira de Sucesso te aguarda no próximo programa. Eu, Sidmar Martins, serva do Senhor Jesus, te deixo o meu abraço. Até o próximo programa. Obrigada.